da gravação. Deixa eu fazer a apresentação do professor. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Alexandre Bilar, atual coordenador do curso de bacharelado em administração da UFRPE-UAST. Estamos iniciando a nossa semana pedagógica 2020.2. Nós estamos no ano letivo 2020 ainda, né? Começando agora o segundo semestre de 2020, por conta da paralisação que tivemos aí por conta da pandemia. Desde já desejo muita saúde a todos e todas. Espero que estejam bem. Essa nossa atividade, ela faz parte do projeto de ensino Desenvolvendo Competências Gerenciais 2. Temos a participação aqui do nosso querido professor Daniel Martins, que vai proferir a primeira palestra. A ideia é que haja bastante interação, então eu aconselhei que fosse uma coisa menos formal, né, para a gente tirar dúvidas, debater a temática principal de hoje, né, e transformar numa discussão temática mesmo, como reza o projeto de ensino. O aluno Rodrigo está nos ajudando aí, ele participou da organização desse nosso encontro, e eu vou inicialmente apresentar o professor Daniel Martins, Daniel Felipe Victor Martins. Ele é doutor em administração pela Universidade de Fortaleza, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em administração pela FECAP. Professor, pesquisador, autor, né? Atualmente ele está lotado no CODAI, aqui da UFRPE, e brinda-nos hoje com essa palestra, cujo tema escolhido foi os desafios do ensino remoto para docentes e discentes, especialmente, né, os da área de administração. Agradeço desde já aos professores presentes, aos técnicos aqui da UAST presentes também, que estou vendo que estão participando, aos alunos, às pessoas de fora da instituição. O evento é aberto, todos podem participar, fazer as perguntas que acharem necessárias aqui nas mensagens. O Rodrigo está me ajudando aí na gestão aí das mensagens, né, da chamada. E eu passo agora a palavra para o professor Daniel, para ele nos brindar com essa fala durante essa tarde. Eu acredito aí com uns 20, 30 minutos de fala, né, professor? E na sequência a gente vai esclarecendo quaisquer dúvidas. Boa tarde a todos, né? Saudações, né, ao professor Alexandre Bilar, né, e os demais professores, técnicos e alunos, né, da UAST, da UFRPE. Para mim, né, é uma satisfação imensa, né, ter recebido esse convite, né, tendo em vista que participar, né, de qualquer atividade da Universidade Federal Rural, para mim é um grande e imenso prazer, né? Então, quando o professor Alexandre Bilar me fez o convite, né, eu obviamente não hesitei, né, e na mesma hora eu aceitei, né, participar, né, uma vez que a temática que a gente está trazendo é uma temática que ela é relevante, né, para esse momento atual que estamos vivendo, né, que eu acredito que é muito importante a gente debater, né, e tratar sobre alguns elementos que envolvem essa temática. Então, né, conforme vocês puderam visualizar no post, o nosso tema de hoje a ser debatido são os desafios do ensino remoto para docentes e discentes de administração. A princípio, né, quando a gente faz uma leitura rápida, né, dessa proposta, a gente pode insinuar que é um pouco clichê, né, os desafios. Mas se a gente for observar, né, desafios nunca vai ser uma palavra que vai ser compreendida como sendo clichê, porque a gente precisa superar, obviamente, que certos obstáculos. E o ensino remoto, né, naturalmente, é um deles. Mas ele é um obstáculo porque ele nos pegou, obviamente, que de surpresa, né? Até então, nós estávamos acostumados com dois tipos de ensino,
O primeiro seria o ensino presencial, né, que é esse que vocês estão matriculados, e o segundo seria o ensino em EAD, que é diferente completamente do ensino remoto, né? O ensino remoto ele traz uma outra característica, obviamente que metodológica. O ensino EAD traz uma outra característica, muito embora, né, as pessoas compreendam como sendo algo igual, né, ou muito parecido, né, por essa dinâmica de atuação em que, por exemplo, professor e aluno, ele interagem por meio de uma plataforma virtual, né, e simultaneamente por meio de uma plataforma síncrona, como é essa que nós estamos trabalhando aqui no momento, certo, gente? Então, só que ele traz, né, entre um e outro, características totalmente diferentes. Eu digo isso pelo seguinte, né, em 2010, quando eu tomei posse, né, aqui na Universidade Rural, de imediato, né, o CODAI ele estava com o seu núcleo de ensino à distância e eu recebi um convite para a gente implementar, né, a fazer um projeto junto ao FNDE, né, a Rede ETEC, para a gente implementar o curso de administração técnico em EAD. Então, a metodologia que a gente tem por trás disso, ela é totalmente diferente dessa metodologia que a gente precisou se adaptar, né, de uma forma muito brusca e imediata. Talvez esse seja o nosso maior desafio, não é? É conseguir, a cada dia que passa, se adaptar a esse novo processo, que obviamente que é novo, né, que nos traz, né, algumas circunstâncias pelo qual a gente precisa se adaptar, né, de uma forma bem inusitada. Né? Mas eu gosto sempre de dizer, né, que a gente vive hoje numa sociedade dinâmica, não é? Basta a gente voltar um pouquinho atrás, né, nas bases teóricas, né, seja da sociologia, seja da filosofia, seja da própria administração, né, aí a gente pega um pouquinho aqueles conceitos, né, de estruturalismo, pós-estruturalismo, e o que é que a gente consegue identificar por trás de tudo isso? Quando a gente rompe, né, com essa perspectiva estrutural, né, da sociedade, a gente deixa a perspectiva estática da coisa e a gente passa a uma evolução a partir de uma perspectiva de dinamicidade, dinâmica. Então, a nossa sociedade hoje, ela é caracterizada, obviamente, por essa característica de dinamicidade, que faz com que os indivíduos que compõem aquela sociedade, eles consigam, obviamente, se adaptar com uma facilidade muito maior. Agora, por que isso? Porque existem elementos e variáveis que vão impactar diretamente com essa mudança social. E que variáveis são essas que impactam diretamente nessa perspectiva? Eu vou dizer uma para vocês, que é a própria variável tecnológica. A variável tecnológica, ela nos fez mudar de uma forma tão rápida que a gente nem sequer a gente consegue avaliar, né, dentro de uma perspectiva, digamos assim, do senso comum, a força dessa evolução. Porque à medida em que o tempo passa, a gente vai se adaptando, a gente vai criando novas habilidades que facilitam a nossa vida social. E quando a gente de fato percebe, a gente já está lá na frente. Se a gente voltasse alguns anos atrás, onde a tecnologia ela estava, né, se descobrindo, criando novas possibilidades, tudo era muito mais lento. É por isso que a nossa realidade social hoje ela está inserida dentro de uma perspectiva realmente do novo, é inovação. Então, quando, por exemplo, alguns professores, né, da área de gestão, né, principalmente vinculado ao empreendedorismo, traz essa perspectiva da inovação, é porque é a nossa realidade hoje. Eu já escutei muita gente dizendo, né, que a tecnologia iria afastar as pessoas. Só que, nesse momento em que nós estamos vivenciando hoje, a gente conseguiu comprovar uma outra conotação.
que a tecnologia ela não está afastando as pessoas. Ao contrário, ela está unindo as pessoas. Porque se esse discurso ele não fosse verdadeiro, nós não estaríamos aqui nesse momento interagindo. Então, esse processo, né, pós-estrutural, né, da sociedade, ele tem esse viés também, né, da dinamicidade por meio também da interação. Agora, é claro, né, se a gente for estudar a fundo essas questões, cada teórico ele vai ter uma perspectiva diferente de como ele analisa essa perspectiva social. Então, por exemplo, né, vocês já devem ter ouvido e lido falar sobre Foucault. Foucault traz uma perspectiva. Eu posso dizer que Derrida traz uma outra perspectiva. Então, a gente tem uns alicerces teóricos que a gente vai modulando de acordo com a evolução, obviamente, social. Então, esses desafios que nós temos nesse exato momento, né, eles não são fáceis. Mas o que eu posso dizer é que existe a brecha de possibilidades para que a gente, obviamente, consiga se adaptar a essa realidade. Então, quando eu coloquei aqui na temática, né, os desafios do ensino remoto para estudantes e professores do bacharelado em administração, obviamente, né, porque aqui é o nosso entorno de discussão, são alunos do curso de bacharelado, mas isso é extensivo, obviamente, para outras áreas. Eu me lembro muito bem, né, eu estava comentando, inclusive, com um colega de trabalho, que na ocasião anterior ao isolamento social, eu tinha uma dificuldade, né, pela própria demanda do cotidiano, do dia a dia, né, de conseguir fechar, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão, que são os pilares, né, da educação que engloba o nosso magistério. Ensino, pesquisa e extensão. Então, muitas vezes, eu priorizando o ensino, eu diminuía um pouquinho a extensão e a pesquisa. Só que, né, quando a gente entrou nessa nova realidade, eu desenvolvi um planejamento meu para conseguir, inclusive, desengavetar pesquisas, né, obviamente que com dados secundários, né, que são aqueles dados, né, que já estavam publicados. Eu fiz uma atualização dos dados e consegui submeter esses trabalhos que até então estavam engavetados, somando com as outras demandas que eu tenho, por exemplo, junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Por exemplo, assim como o professor Alexandre Bilar, eu estou como coordenador de curso de administração lá do CODAI. Eu sou membro, conselheiro da Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade Rural, dos professores que solicitam progressão, pesquisa, extensão. Então, vocês imaginam a quantidade de informações e demandas que se tem para você conseguir se adaptar nessa realidade. Então, cabe a cada um de nós, obviamente, né, se organizar dentro daquilo, obviamente, aonde a gente espera chegar. Então, os desafios, obviamente, são imensos. Eu vou dar um exemplo muito claro, né, para o professor que está ministrando uma aula para vocês. Um dos grandes desafios é você, por exemplo, que vivia em sala de aula, interagindo de uma forma direta com o aluno, com o estudante, e de repente você se deparar aqui com essa situação, né, num formato de conferência, aonde a gente tem, na grande maioria, só as fotos dos alunos. Mas cabe ao professor compreender o quê? Que o que existe por trás, né, também são outras questões, obviamente que sociais, que às vezes dificulta, né, que o aluno ele esteja com a janelinha aberta para poder interagir com o professor. Isso é um grande desafio, mas, né, nós, professores, docentes, nós precisamos e temos a sensibilidade para poder compreender isso, obviamente.
E essa compreensão é o que impulsiona para que a gente, obviamente, consiga executar, né, a nossa missão, a nossa tarefa da melhor maneira possível. Eu posso dizer que o mais difícil, obviamente, como tudo, é o começo. Mas depois que você se habitua, você entende uma série de variáveis que envolvem, né, essa dinâmica do ensino remoto, então as coisas vão clareando a nossa mente. E a gente, aos poucos, a gente consegue superar, por exemplo, esse tipo de dificuldade. A gente tem também, pessoal, a variável que ela é muito forte, né? Que é a variável tecnológica, que impacta o nosso cotidiano, como, por exemplo, a falta de internet. Quantas vezes eu precisei dar aula e, de repente, minha internet, pum, pifou. Aí você compromete, obviamente, um planejamento, o aluno compromete também, né, o seu planejamento de estudo, porque houve aquela interrupção, mas a gente entende como um todo que aquela interrupção ela foi ocasionada por uma variável, obviamente, externa. Não foi proposital. Então, docentes e discentes precisam se adaptar a esse tipo de realidade, que obviamente que ela não é simples. Eu não sei como é que está o ASH, mas eu acredito que seja um padrão da universidade, né? Além dessas aulas síncronas, né, que estamos trabalhando, né, no nosso cotidiano, a gente também tem o uso da plataforma, a Moodle. Então, observe só como nós tivemos que se adaptar a essa realidade, a entender o funcionamento, a entender a dinâmica desse novo processo. E todos vocês sabem, porque se fala muito em mudança dentro da perspectiva da gestão, da organização, que mudança nunca é fácil. Mudança sempre vai existir resistência. Isso aí é muito comum. Mas a gente precisa, obviamente, que experimentar. Hoje eu posso dizer, né, que todas as unidades da Universidade Rural de Pernambuco já estão habituadas dentro dessa perspectiva, porque a gente deu o pontapé, começamos. E quando a gente começa, obviamente, experimenta, tudo se torna mais fácil. Então, essa nossa conversa aqui, gente, né, fugindo de um padrão formal, como o professor Alexandre Bilar colocou, né, a gente tentou formatar como uma perspectiva de conversa informal, mostrando que esses desafios eles são impactantes no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas a gente precisa entender, né, como bons e futuros gestores, que os desafios são inerentes à realidade, seja social, seja econômica, seja política. A mensagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Nicole Pontes, não é apenas falta de internet, estamos precarizando nossa professora Nicole Pontes. A universidade não nos deu os cadeiras, computadores, internet e energia elétrica para trabalhar adequadamente, como tínhamos em trabalho presencial. Existe algo positivo na virtualidade, sim, mas estamos bem longe de ter condições adequadas de trabalho. Isso, professora, né, é uma realidade do docente. Exatamente, é uma realidade do docente. Né? Então, a gente precisa, obviamente, que em diálogo, né, tentar buscar essas condições. É claro que a gente entende que por trás existe um processo de gestão, não é? E que essas demandas elas não conseguem, obviamente, ser atendidas numa perspectiva de curtíssimo ou de curto prazo. Não é? Por quê? Existem equipamentos que dependem, por exemplo, né, de licitação, concorrência, né? E tudo isso, obviamente, que depende de tempo. Né? Sem falar de outras questões, né, burocráticas, né, que fazem parte da estrutura, por exemplo, do serviço público.
Então, isso aí é um desafio muito grande que precisa ser superado, né, como um todo, né, como instituição e, obviamente, nós também, enquanto membros da instituição. A professora Nicole Pontes levantou a mão. Por favor, professora. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, professor Daniel, pela discussão, Bilar, e pela discussão na administração. Eu nem ia entrar, mas assim, eu acho que é uma discussão muito importante, e quis levar para esse lado aí das condições de trabalho também, né? Porque a gente, assim, existe um processo, obviamente, de adaptação, um processo que é necessário de abarcar essa nova lógica da virtualidade, mas assim, o meu comentário surge justamente desse fato de que a nossa capacidade de se adaptar ao processo tecnológico, que não é dificultoso, né? Assim, a gente tem feito um trabalho de adaptação ao uso das tecnologias. É verdade que as tecnologias aproximam um conjunto específico de pessoas, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer dessas realidades materiais, né? Não só dessas que eu falei, mas pelo lado dos estudantes também, da realidade da UFRPE, que não é feita somente dos estudantes que têm acesso a esse processo, a essa condição material, né? Obviamente, a universidade criou programas, distribuiu né, material, celular, tablet, etc. Mas a gente ainda assim tem um conjunto grande de alunos que não conseguem acessar, por problemas de materialidade, esse espaço da virtualidade, né? Então, isso tem que ficar o tempo inteiro voltando como um elemento fundamental desse processo. Não é só para reforçar que não é só uma questão de adaptação aos novos tempos, né? Que existem ainda, mesmo que a gente se adapte, questões estruturais e materiais muito relevantes que impedem que a gente tenha uma adaptação completa e concreta com relação a esses processos, né? E que talvez não seja o objetivo final da nossa proposta pedagógica, essa adaptação completa a um mundo virtual, né? Existem espaços e coisas negativas com relação à virtualidade também. A gente perde, a gente alcança mais pessoas, mas é isso, a gente tem que pensar nessas condições de materialidade, porque a gente perde certas capacidades de conexão também, né? Então, acho que as coisas têm que ser intermeadas aí por esse pensamento da materialidade, da transformação. Elas não são fáceis, são necessárias, mas não significa necessariamente dizer que avançar para uma vida remota é sempre necessariamente algo positivo, né? Existe positividade no modelo da conexão face a face, da sala de aula, do espaço de construção das pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que intermediar essa discussão por esse elemento. Mas muito obrigada aí pela discussão e sigamos. Agradeço, professora Nicole. Antes do Rodrigo, né, aparecer, eu vou fazer um comentário, né, com relação à professora Nicole, né, pegando até inclusive com base em alguns estudos, né, que existem na administração. Então, existe uma vertente, né, na administração que é chamado dos Practice-Based Studies, né, os estudos baseados em prática. E os estudos baseados em prática, eles foram estruturados, a teoria foi estruturada com base numa perspectiva sociológica e filosófica, certo? E dentro dos estudos baseados em prática, né, se discute muito essa perspectiva da materialidade como sendo um elemento essencial para que a prática aconteça. É tão importante essa discussão, né, que esses estudos baseados em prática existe dentro do seu guarda-chuva de possibilidades uma área que se chama aprendizagem na prática. E a aprendizagem na prática, né, para que ela aconteça, é necessário, em muitas das situações, a materialidade. Porque você vai somar a materialidade, né, com um processo, obviamente, epistêmico, teórico, não é? Que somando esses dois elementos vai resultar em quê? Vai resultar, né, no processo de aprendizagem efetivo. Então, é muito importante, né, a colocação da professora Nicole, porque é o somatório de elementos.
que vão resultar, né, no positivo ou, obviamente, no negativo. Né? Nós estamos caminhando, né, no sentido de que foi tudo muito repentino. E a gente se adaptar a essa condição, né, repentina, obviamente que vai trazer uma série de dificuldades e que impactam realmente no nosso cotidiano, seja de quem está ministrando, seja de quem está aprendendo. Então, é por isso que, né, a materialidade se torna uma variável, um elemento essencial para que haja, né, a execução eficiente. Quando eu falo execução, gente, né, não me entendam como sendo algo, digamos assim, mecânico. Não, mas dinâmico, certo? Eu não falo nem mais em mecanicidade, né, porque a nossa realidade social é outra. Mas para que a aprendizagem, dentro dessa perspectiva dinâmica, ela aconteça, é necessário esse somatório, obviamente, de elementos. Rodrigo, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Só dando continuidade aqui e utilizando as falas dos professores, tanto do professor Daniel quanto da professora Nicole, realmente a gente consegue fazer o possível de acordo com a condição que nós temos, né, no momento, mas que essa condição que temos, ela não é, digamos assim, suficiente para se igualar ao que tínhamos ao ensino presencial. O principal, digamos assim, problema que acredito não tenha sido citado é a questão do espaço próprio para estudo. Apesar de estudantes, digamos assim, alguns terem, né, ou a grande maioria ter acesso à internet, ter ali um espaço para estudar, mas tem a questão também, por exemplo, quem tem criança em casa, quem tem pet em casa, quem tem idoso em casa, a família em si. O ambiente, ele não necessariamente, digamos assim, favorece nesse sentido. Às vezes eu estava aqui nas aulas, acontecia um acidente aqui com os meus pets, ou então com alguma criança. Minha casa ela é bem barulhenta, fica numa região bem barulhenta. Isso acaba atrapalhando bastante, não só na minha concepção, muitos colegas também me falaram isso. Então, fora essa questão de cadeira, computador, internet, energia elétrica, tem a questão do espaço em si, que na universidade nós temos o espaço físico, né, as salas de aula, elas são tecnicamente isoladas, né, o barulho externo influencia muito pouco, e todos que estão ali estão com o objetivo de estudar, né? Diferente da nossa casa, que às vezes a gente está estudando, mas tem outra pessoa que está ali relaxando, ouvindo uma música, assim, mesmo que a pessoa tenha consciência, mas ela está em um momento diferente, né? Só para ressaltar essa situação mesmo. Agradeço aí o espaço, professor. Muito bom, Rodrigo. É isso mesmo, né? Eu tiro por mim, né? Eu tenho uma criança de 2 anos em casa, né? Então, muitas vezes ela escuta eu dando minhas aulas no escritório e ela quer o pai, né? Então observem que é complicado nesse sentido. Então, como eu digo, né? A gente precisa criar, né, hábitos e situações para tentar resolver o nosso problema, entendendo que nem sempre é fácil a gente sair, obviamente, de certas situações. Né? Fazendo um comentário, inclusive, geral, né? Como eu sou professor, né, do CODA e da UFRPE, nós lá temos o ensino técnico, né, eu sou professor do técnico em administração, mas passei muitos anos, né, como professor, né, do magistério superior, né, e atualmente eu também sou professor de um programa de pós-graduação, certo? Da Universidade Federal, né, do Piauí, né, a nível de mestrado. E a realidade, fazendo o comparativo entre os relatos, né, de alunos do bacharelado, do técnico e do stricto sensu, o que é que a gente pode extrair daí? Né? A gente pode extrair no senso comum, né? Obviamente porque eu não fiz nenhum estudo, né, para poder comprovar isso, mas no senso comum, né, observando relatos e fazendo interpretações, a gente pode entender, né, que a realidade, independente do nível
de escolaridade se encaixa no mesmo padrão, porque as dificuldades, obviamente, que são as mesmas. Então, a gente tem, de fato, um desafio muito grande a ser superado, não é? A gente sabe que esse desafio não é apenas social, mas também é um desafio, né, de cunho político e econômico. Então, quando a gente faz a unificação desses três pilares, social, político e econômico, né, então a gente enxerga, né, um horizonte bem difícil da gente alcançar a melhor condição possível, né? É claro que a melhor condição possível seria como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, gente. Seria algo muito difícil, né, de acontecer, porque sempre a gente vai se encontrar com obstáculos, né? Então, a gente precisa, obviamente, né, se articular com os colegas estudantes, a gente precisa se articular com os colegas, com os professores, né, com a gestão, para tentar encontrar caminhos mais assertivos para que a gente possa, de alguma forma, minimizar os impactos, né? A palavra que eu queria utilizar para vocês era utopia, né? A utopia a gente usa quando você enxerga uma sociedade perfeita, né? Algo de extrema perfeição. Só que a extrema perfeição, ela não vai acontecer, justamente porque os desafios e obstáculos, eles são inerentes ao processo, sabe, gente? Então, a gente precisa criar essa perspectiva de dinâmica, né, de diálogo, de interação, né, de resolução dos problemas, né, de proposição de ideias, para que a gente consiga, obviamente, minimizar esses impactos. E vocês, obviamente, né, que estão estudando, né, a ciência da administração, da gestão, nessa nova realidade que nós temos hoje, né, que vai muito mais além do que a realidade que, às vezes, a gente faz a leitura dos livros, né, tanto, né, da base ontológica e epistemológica da administração, né, do mecanicismo, né, que foi evoluído, né, para o estruturalismo, pós-estruturalismo, contingência, dentre relações humanas, que vai muito mais do que isso, sabe, gente? Porque a cada dia que passa, nós temos novas realidades. E nós, enquanto indivíduos, membros integrantes da sociedade, a gente vai precisar, obviamente, que contribuir com saídas. Então, a gestão, ela vai muito além do que, obviamente, do que a teoria. A gestão é um processo que a gente precisa colocar na prática, sugerindo, trazendo novas perspectivas. É isso que vai contribuir, né, obviamente, para uma saída mais assertiva e, consequentemente, né, o nosso bem-estar e a resolução, né, desses gargalos que até então existem. Sabendo que esse processo, obviamente, que não é fácil, principalmente nós, né, que estamos dentro de uma instituição pública federal de ensino, e que essa instituição pública federal de ensino, né, ela depende, né, não só da boa vontade da gestão, mas ela depende, na verdade, de elementos que vão além da própria instituição. Então, aí está a maior dificuldade, né, porque a gente depende, né, de uma série de variáveis para que a instituição funcione da forma, obviamente, que nós gostaríamos. Então, qual seria o modelo ideal, né, para a gente superar esses desafios? Seria bolsas para os estudantes, né, para que fosse possível contemplar todos os estudantes, quero assim melhor dizer, internet, né, obviamente para todos, né? Então, isso aí a gente conseguiria reduzir, obviamente, esses impactos. Estrutura para todos os professores. Então, a gente teria uma facilidade muito grande, né, de executar o nosso ensino, de facilitar o aprendizado a partir, obviamente, desse somatório, desse conjunto que, obviamente, é algo que
não acontece da noite para o dia, né? Tomando, obviamente, em consideração aquilo que eu mencionei para vocês, né? Que existem variáveis que impactam diretamente, né, nessa condição. Professor Alexandre Bilar, como é que está meu tempo? Fique à vontade, meu querido. Tá tudo fluindo bem. Eu acho que você que fica à vontade. Você quer falar mais ou quer? Eu acho, acredito que tem mais uma colocação aí da professora Marcela, né? Ela colocou aqui a mensagem: não consigo pensar em algum hábito ou criatividade que vá mudar a condição das mães, no meu caso, mãe solo, né? Que estão sendo mães em tempo integral durante a pandemia e precisam trabalhar remotamente. Não consigo nem ligar o microfone para falar numa reunião, muito menos da aula síncrona. Complicado. A professora Marcela é professora de introdução à filosofia, sua colega aí da área de filosofia no nosso curso, professor. Professora Marcela, olhando, né, o seu apontamento agora, né, de fato, né, eu também não, eu me solidaria com você, porque eu também não consigo enxergar, né, nesse exato momento uma solução, né, para isso, porque é como a gente tem discutido aqui, né, temos, na verdade, são desafios, né, você coloca a condição de ser mãe, né, e precisa trabalhar remotamente com a criança. Eu tive essa dificuldade, porque eu me lembro, né, só relatando aqui para vocês, quando a minha filha nasceu, eu me lembro que eu estava dando um aviso para a turma de alunos do primeiro período do técnico em administração. E eu recebi a notícia que no dia posterior entraríamos em isolamento social. E a minha filha tinha apenas, eu acho que tinha 5 meses de nascida, né? De lá para cá, né, eu convivi com ela em casa, trabalhando, me adaptando às novas tecnologias que a gente precisou compreender. Eu vou dar um exemplo para vocês como um todo, né? Nós da UFRPE, professores, precisamos aprender o CIPAC, né, se adaptar ao CIPAC. Nós precisamos nos adaptar ao SIGA-A, né, ao SIGA-A, ao Moodle, né? Então, olha só, a quantidade de informações, né, assim, ó, no estralo de dedos, que a gente precisou se adaptar. Então, eu entendendo a dificuldade que eu tenho como sendo pai, né, com a mãe presente em casa, imagina na sua condição. Então, aí, né, é um apontamento, um levante de discussão muito importante para a reflexão que a gente precisa realmente pontuar, né? Porque essa sua condição, de fato, é a condição de muitas outras mães, sejam docentes, sejam discentes, sejam técnicos, técnicas. Então, são condições que, na verdade, vai saber quem passa. Então, às vezes fica muito difícil você mensurar, né, certas realidades, porque a realidade, na verdade, quem passa são vocês. Então, voltando, pegando o gancho daquilo que eu tinha mencionado logo no comecinho, né, quando a gente entende, né, que vocês estão somente com a foto aí estampada no Google Meet, isso significa dizer que nós precisamos ter a sensibilidade para poder entender o que é que se passa do outro lado da tela. Obviamente, por uma questão, né, natural, inclusive, né, de dinâmica aqui da exposição da aula, até mesmo de elegância por parte de quem está falando, certo? O coerente seria que eu estivesse, obviamente, com a minha janelinha aberta. Porque imagine se eu fechasse a minha janela. Então, a gente teria aí, né, um outro desafio, obviamente, a ser superado. Que eu posso dizer que isso vai desencadear para o quê? Isso vai desencadear para até a desmotivação do telespectador, seja do professor, do técnico, do estudante. Então, a gente precisa entender, na verdade, aonde estamos e, obviamente, né, ser espertos e inteligentes o suficiente para tentar dinamizar o processo
com menos impacto possível, mais do que no momento nós já estamos. Então, eu agradeço, né, a professora Marcela, né, por ter levantado essa reflexão, né, uma reflexão muito relevante, posso assim dizer, né, porque se colocando, né, nesse ponto de vista, você consegue extrair, de fato, né, uma realidade social muito difícil, né, como outros exemplos que, porventura, poderiam aparecer aqui para nós, né, partindo da premissa em que cada um, né, tem uma experiência diferente. A minha experiência, obviamente, que é diferente da experiência de vocês. Mas o importante, né, é a gente tentar superar, mas esse discurso de tentar superar, né, não como sendo algo apenas motivador, sabe, gente? Mas sendo algo, digamos assim, racional, para que a gente consiga, de alguma forma, tentar superar essas adversidades. Suiane Brandão, não sou mãe solo e sofro com o mesmo problema que a professora Marcela. Sou mãe de 2 e não consigo acompanhar todas as atividades demandadas pela universidade. É isso, Suiane. Eu, às vezes, me coloco na mesma condição. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tendo uma criança pequena de 2 anos em casa, né, muitas vezes, eu com demandas, por exemplo, de coordenação e de correção de atividades, né? Eu esperava minha filha dormir, às vezes ela dormia até de 9 horas da noite, para poder me dedicar um pedaço da noite, um pedaço da madrugada. Então, observem só, com aula no outro dia e com outras demandas no outro dia, né? Então, você tem que eu tive que me adaptar dentro dessa circunstância, sendo obrigado, né, para tentar atender as demandas que eu tinha perante a universidade, né? Então, a gente não está aqui como sendo nem um juiz, né, nem como o melhor propositor de ideias. A gente está aqui como uma pessoa que está, na verdade, tentando abrir possibilidades, né, de saídas, tendo em vista, né, que novas reflexões elas vão surgindo e vão nos colocando a ponto de novas reflexões. Olha só, eu não tinha pensado, né, nessa condição da Marcela e da Suiane, mas é uma reflexão importantíssima. Por quê? Porque essa condição que ambas passam, outras passam. E isso, obviamente, né, precisa de solução, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Aqui no Brasil, né, a gente tem aqui um problema socioeconômico profundo, né? O Brasil é um país emergente, né, que continua com sérios problemas. E a gente tem um problema muito sério, né, da falta, por exemplo, de creches. E esse problema, ele vem se repetindo a cada dia que passa. A população aumenta, aquelas que são construídas, elas acabam sendo suprimidas pelo aumento populacional. Então, o crescimento de creches não é proporcional ao crescimento da população. Olha só o impacto que continua a se arrastar. Então, é muito importante, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, né, esse assunto dos desafios do ensino remoto, né, porque ele acaba desencadeando outras perspectivas que são relevantes e são importantes para a discussão. Agora, colocando na balança, né, que a reflexão ela é importante para poder alertar e a solução aparecer. Porque ficar somente na narrativa e no discurso, tenha paciência, né? Obviamente que a gente não sai do canto. Eu, né, professora Marcela, você que é colega, né, da área de filosofia, eu às vezes me preocupo muito, né, com o futuro da filosofia, né? Porque as discussões elas são muito amplas hoje, né? Então, você conseguir, né, debater e refletir sobre essa realidade mundial toda que tem acontecido,
principalmente, obviamente, na nossa condição de Brasil, país emergente, é que se torna mais difícil ainda, por essa grande quantidade de problemas sociais, econômicos e políticos que nós temos que vivenciar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Daniel, deixa eu ler um pouco aqui para você descansar um pouquinho, certo. tomar uma água, né? Eu tô... temos uma questão aqui da Fabiana Soares. Ela diz que é preciso salientar que os professores se reinventaram, trazendo em suas aulas diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações e experiências. Por exemplo, por meio de aulas com vídeos, slides criativos, trazendo mais exemplos do dia a dia, mapas mentais construídos durante a sistematização dos conteúdos, tentando compreender as dificuldades de cada aluno. Tudo isso para produzir uma contextualização que leve ao entendimento mútuo dos seus alunos nesse contexto virtual. Nós, discentes, agradecemos todo esse esforço de vocês. Vocês são guerreiros, né? E a Nicole aqui, ela fala que essas perspectivas nos levam a pensar se o modelo remoto é mais adequado. Entendo que ele é necessário nesse momento, mas ele é mesmo melhor para o futuro, no nosso contexto. Bom, o que é que você acha aí da indagação? Dizer se é o mais adequado, né, é uma pergunta que vai exigir reflexão, né? Mas é um modelo, podemos assim dizer, que necessário para essa nossa realidade hoje, né? Vamos colocar na balança o seguinte: pensem vocês se a gente vai completar em março do ano que vem, 2022, que está perto, né, 2 anos, né, de isolamento social. Imaginem se essa alternativa do ensino remoto ela não tivesse surgido. Vocês estariam 2 anos atrasados, totalizando 4 semestres letivos. Então, o impacto, né, social, político e econômico para vocês seria muito grande. Por quê? Porque vocês perdem oportunidades de emprego, isso falando para os estudantes. Sem falar em outras oportunidades que, porventura poderiam acontecer. Eu sempre digo, né, independente do ensino ser presencial, EAD ou remoto, como esse que a gente está vivenciando, né, que você, quando entra para cursar, né, qualquer tipo de área de conhecimento, você não vai sair daquele curso absorvendo 100% do conceito e da prática. Negativo, não é? O nosso objetivo principal é abrir cabeça, é dar o entendimento para que vocês se autodesenvolvam lá na frente, de fato, com a experiência. Então, ninguém sai de nenhum curso sabendo 100% de tudo. A agregação do conhecimento teórico e prático, ele vai ser complementada no futuro. E durante o curso, obviamente, quando você faz uma pesquisa e uma extensão, que é a teoria e prática, que vai somar, né, com o conhecimento que é passado em sala de aula. Então, né, ainda que haja algum tipo de comprometimento, né, não vou dizer para vocês aqui qual é o tipo de comprometimento pedagógico que está havendo, né, porque isso geraria outra discussão, mas o que eu posso dizer é que vocês, né, com as aulas remotas, vocês estão dando continuidade ao processo de aprendizagem. E esse processo está sendo absorvido por vocês, né? Vocês em breve se formarão e conseguirão aplicar, obviamente, aquilo na prática. E, obviamente, que ganhando tempo. Senão, vocês estariam estáticos durante esses 3 semestres que se passaram. E ficar estático durante esses 3 semestres, o prejuízo, não só intelectual, mas os outros prejuízos que poderiam, né, somatizar esse, é muito grande. Então, a gente tem que pensar, né, que o ensino remoto, no momento, foi alternativa. Dizer se é o melhor,
né? Aí, obviamente, seria um outro tipo de debate, né, que a gente poderia proferir aqui em algum momento. É isso, gente. Professor Daniel, daqui a pouco a professora Valesca está entrando para contribuir também conosco nessa nossa fala. Já entrei em contato com ela, que ela está se ajustando lá para as 4 horas ela entrar aqui e a gente conversar da continuidade, né? Se alguém quiser falar também, fizer alguma pergunta, aproveitar o momento para usufruir ao máximo do professor Daniel, né? A hora é essa. Mas só corroborando com a fala dele, em administração, professor, aqui na UAST, a gente conseguiu formar, nesse período remoto, 50 alunos. Então, foi um esforço coletivo, né, de todos nós, dos discentes, dos docentes da instituição. Obviamente, sou muito grato a todos, para que essas 50 pessoas, né, são 50 famílias, mesmo nesse cenário que é um cenário ímpar, né, é um cenário que ninguém estava preparado, a gente conseguiu, né? Obviamente que não é, o curso é presencial, toda a estrutura, né? Todo o entendimento didático, pedagógico do curso é para o presencial, mas a gente foi obrigado nessa situação. E eu concordo com a sua fala, dos males o menor. Muito pior seria se não tivesse existido esse cenário remoto, né? Inclusive, esses dias eu estava falando, eu acho que foi até com o Rodrigo mesmo, se não me engano foi o Rodrigo, que é sempre um aluno bem participativo, etc. E outros alunos também, eles indagando sobre o horário, né? Geralmente agora foi lançado o nosso horário, nossas matrículas são agora na próxima semana. E aí ele falando, não, porque não tem uma disciplina à tarde, disciplina X e S e aquilo. Só olha, meu filho. Graças a Deus, a gente ainda tem essas opções para dar, e vocês têm que entender que esse período que a gente passou no remoto foi o que se pôde fazer, né? Foi um esforço de todos nós nesse sentido, para dar continuidade ao curso, etc., para que vocês se formem. E ajeita essa conta aí, viu? Porque durante o período letivo excepcional, a cada semestre aqui na UAST, na Rural, né, só poderiam ser cursadas 4 disciplinas por semestre. Aí ele disse, mas a gente só cursou, teve um aluno que disse, a gente só cursou 4, a professora Valesca está entrando agora, só cursamos 4, perdemos uma, professora. Não, vocês ganharam 4, né? Nós passamos os 2 períodos letivos excepcionais, a gente ficou com 8 disciplinas, perdemos 2, vocês ganharam 8, né? O raciocínio é o oposto, justamente porque eu considero esse número bastante expressivo, né? De 50 formandos no curso, na atual conjuntura. Teve muitas instituições de ensino. Eu conheço o professor Daniel antes da esfera pública, né? Conheço o professor Daniel quando trabalhávamos na esfera privada, que é uma outra realidade, é um outro contexto, e também a gente não vai entrar nessa discussão, não vai atrapalhar aí a fala da professora Valesca. Na oportunidade aqui, eu agradeço a professora Valesca, que já está conosco, e que vai falar um pouco agora, na sequência, sobre a psicologia da aprendizagem e da educação, né? Se ninguém mais tiver algo a acrescentar ao professor Daniel, a professora Valesca já nos ouve, eu desde já agradeço ao professor Daniel, se ele quiser continuar conosco, enriquecendo aí o debate, é uma honra para nós tê-lo aqui, tenha sempre aqui uma possibilidade para o que você precisar e a gente puder atender, né? Prontamente ele atendeu ao nosso convite. A professora Valesca já nos ouve, professora Valesca? Obrigado, professor Alexandre Bilar. Tenho que agradecer mais uma vez, né, o convite. Para mim, né, é uma satisfação muito grande, né? Conheço o professor Alexandre Bilar, como ele disse, né, já de longas datas. Conheço outros professores, né, do bacharelado em administração da UAST, né? Então, me sinto em casa. Então, tenho que agradecer, foi muito bom, né, o debate, né, a interação, e qualquer coisa que vocês precisarem, né, eu estou à disposição lá no CODAI da UFRPE. Podem contar comigo. Eu só vou pedir licença, eu não continuarei com vocês, porque o calendário do CODAI, a gente está em setembro, em 2021.2, já 2021.2. Então, lá para janeiro, a gente vai conseguir reorganizar o calendário de uma forma normal.
Então, como eu estou como coordenador de curso, então o semestre encerra dia 21, sábado. Então, eu estou fazendo os fechamentos, né, junto ao SIGA para poder dar os encaminhamentos e a gente começar o novo semestre. Mas, mais uma vez, pessoal, agradeço de coração, né, e qualquer coisa, conta comigo. Professor Alexandre Bilar, saudações, meu amigo em Revelo. Prazer foi todo nosso, professor. Muito obrigado. Acredito que todos gostaram bastante da sua fala. Lembrando que o evento está sendo gravado e depois, quem não tiver oportunidade, pode assisti-lo. Professor Daniel, fique à vontade, né? Um prazer. E também estamos aqui à discussão, entendo perfeitamente esse processo. Estou vivendo um processo inverso, né? Porque a gente está no período de matrículas, aí a gente que está na coordenação. Eu até vou terminando minha coordenação agora no dia 28. Eu pedi à COGEC que me deixasse até o final das matrículas, porque eu sei da delicadeza que é essa questão da matrícula. E aí fazer uma transição de coordenação nesse momento é complicado. Então eu disse, coloca para o ofício do reitor bem bonitinho, que o Bilar fica até o final do período de matrícula, e depois entra o novo coordenador, e no reajuste ele já está com SIGA no CIPAC, já está pronto. Né? Meu querido, muito obrigado. E estamos aí a seu dispor. Forte abraço. Professora Valesca, a senhora já nos ouve? Sim. Pronto. Desculpe aí eu ter chegado agora. Não, está a pontualidade britânica. Me enganei com os horários, eu gostaria muito de ter assistido aí a apresentação do professor Daniel. Não, mas está exatamente no horário. Pontualidade britânica. Deixa eu lhe apresentar para os que não conhecem, acho que a maioria já conhece a professora Valesca, mas a professora Valesca é Maria Valesca Camboim Lopes Andrade, me corrija, professora, se eu cometer alguma falha, é doutora em psicologia cognitiva. Eu resumi o seu currículo, porque, né, para ter uma maior relação com a temática que você vai abordar, só falei de um dos seus mestrados, né? Então, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e também bacharel em Ciências Econômicas pela UFPB, pesquisadora, professora aqui da UAST, e tem vários outros vínculos, né? Inclusive militante aí da causa ambiental. A professora tem muita história aí, e maiores detalhes, verifiquem no currículo Lattes, lá que tem muita coisa para vocês se atestarem, né? A fala da professora hoje, a gente já mencionou, né, mas eu reforço, sobre psicologia da aprendizagem e da educação. Professora, fica à vontade, eu sugeri à professora que ela usasse da fala dela como ela bem entendesse, né? Se ela quiser fazer uma conversa, se ela quiser apresentar alguma coisa, fique à vontade, porque o professor Daniel tentou ter uma fala mais informal conosco, que foi bem proveitoso nesse sentido. Eu acho que você deve ir nessa linha também, né? E quaisquer dúvidas, a gente tem um aluno aqui, Rodrigo, que está nos ajudando com as perguntas, e nós temos, professor, aqui como público, alunos do curso de administração, professores do curso de administração e também de outros cursos, né? E técnicos administrativos aqui da UAST, que estão participando, que eu vi aqui, algumas pessoas de fora, enfim, todos os interessados pela educação, em especial aí pela temática que a senhora vai tratar agora da psicologia da aprendizagem e da educação. Fique à vontade. Eu vou pedir licença para apresentar aqui no PowerPoint, que para mim facilita bastante as coisas, a gente ficar visualizando, né? Também é uma forma de a gente assimilar melhor, né? Entender melhor o que está sendo falado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, que já está fechado. Tá.
Tá dando para ver aí como é que tá. Tá abrindo, professor, aqui. Você clicou aí na tela compartilhar. Compartilhar. Não tá dando para ver? Tá. Tá bom. Então, antes de mais nada, né, eu gostaria de agradecer, vou fazendo aqui devagarzinho o que eu poderia apresentar nessa semana de pedagógica. Eu acho muito importante, né? Como o professor já apresentou aí meu currículo, e eu agradeço muito ao professor Bilar, né, ter me convidado para participar aqui com vocês dessa semana, que eu acho muito importante, porque a semana, muitas vezes na universidade, a gente não se preocupa muito, né, com essa questão pedagógica, né? E é uma coisa que, bom, eu tenho me dedicado um pouquinho, né, a esse respeito, né, além da questão ambiental, no qual a gente participa junto em algumas associações e etc., né? E aí a questão da educação, para mim, ela se coloca, né, como sendo um ponto assim essencial e muito importante, né, para o mundo que a gente está vivendo hoje, para o Brasil que a gente está vivendo hoje, né, que mostra que processos educativos têm sido muito necessários e têm trazido algumas questões que são problemas políticos, né, de pessoas que tiveram poucos acesso à educação, uma educação de maior qualidade. Então, eu sou professora do curso da área de licenciatura, né, do curso de Química, e assim, onde a gente procura formar professores, né, principalmente professores de escolas, né, e aí a gente vem colocando essa preocupação, né, sobre como será o futuro da nossa educação, né, no Brasil, principalmente. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar esses alunos a se tornarem, no futuro, né, eu digo para eles sempre, vocês têm que ser agora diretores de escola para mudar a educação que a gente tem tido, né, essa educação tradicional, que foi muito criticada, né? No final, aqui eu trouxe essa informação, aqui no final do século XX, né, se reuniram professores do mundo todo para discutir essa questão da educação, né, porque o ensino tradicional, o ensino como a gente conhece, que na maioria das escolas ainda é feito aqui no Brasil, é um ensino que não se modifica desde o século XIX, né? Enquanto que a nossa sociedade, as nossas crianças, né, os nossos alunos, os nossos jovens, estão vivendo no mundo do século XXI, um mundo completamente diferente, uma sociedade completamente diferente. E o sistema educacional continua sendo feito da mesma forma, né? A gente tem lá um professor na frente da sala com um quadro e os alunos sentados em fileirinhas, um atrás do outro, e o professor se torna como uma autoridade que vai dizer o que é que eles têm que aprender e o que não têm que aprender. Então, né, como disse, no final do século XX, se reuniram esses professores do mundo todo, né? E aí eles foram pensar como seria a educação no século XXI. E resultou nesse relatório do professor Jacques Delors, um francês, né, que colocou o título Educação, um Tesouro a Descobrir,
e 4 pilares do saber, né? Que seria aprender a conhecer, a conviver, a ser e a fazer. Então, seria mais ou menos, para essa nova educação, a gente teria que ter, se aprender a conhecer, né? Seria o que os alunos teriam que fazer, eles teriam que aprender, né? Eles teriam que descobrir, compreender e construir um conhecimento, né? Não é o professor que vai dizer, mas é o aluno como protagonista que vai aprender, que vai tentar descobrir, né, as novas informações. Eles precisariam ter um interesse real e um prazer em aprender, né? E, com isso, desenvolver a autonomia, o discernimento e tirar suas próprias conclusões, né? Além de exercitar alguns processos mentais, né, alguns processos mentais básicos, que vêm também sendo bastante estudados no mundo de hoje, através da teoria cognitiva, da neurociência, né, tipo a atenção, a memória, o pensamento. Então, tem uma frase aqui de Jacques Delors que diz assim: é desejável que a escola transmita o gosto e o prazer de aprender, a curiosidade intelectual. Podemos imaginar uma sociedade em que cada um seja alternadamente professor e aluno. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Esse autoritarismo do professor em sala de aula. Um outro pilar do saber seria o aprender a fazer, né? É onde o aluno, que a gente está aqui na universidade, né? Ele teria propriamente, né, o aspecto da formação do profissional, né, que vai entrar no mercado de trabalho. E aí é interessante, né, que ele possa atuar de maneira adequada nas situações incertas, né? A gente vive esse mundo em que a incerteza foi colocada bastante em evidência, nada é planejado, tudo está sempre se modificando e modificando cada vez mais rápido, né? Não confiar em modelos pré-existentes, saber fazer escolhas, pensar criticamente, isso é uma coisa que é muito necessária, né? E aprender a solucionar problemas. Então, a educação, né, Jacques Delors ele diz, a educação não pode contentar-se em reunir as pessoas, fazendo-as aderir a valores comuns forjados no passado. Ela deve também responder a questões sobre como viver juntos, né, com que finalidade, para fazer o quê, né? Não adianta a gente aprender e ensinar só uma técnica, mas a gente tem que saber, né, questionar sobre para que isso, né? Por que a gente está ensinando essas coisas? Hoje que a gente vive nessa questão ambiental muito séria, né? A gente tem que... Isso é resultado de uma educação, né? De processos econômicos e sociais que não questionam sobre como utilizar os recursos da natureza, para quê, por quê, né? E apenas um modelo econômico consumista e que não vem dando muito certo, né? Então, também a gente tem que ensinar, os alunos têm que aprender a conviver, né? Também é um outro aspecto que é muito importante, essa questão de aprender a conviver em sociedade, se colocar no lugar do outro, é uma coisa muito difícil, né? É uma questão da psicologia, aprender a resolver as coisas, não com violência, né, com hostilidade, mas com espírito colaborativo. A gente vê, não sei se isso acontece com vocês, a gente pede aos alunos para fazer um trabalho em grupo, e cada um trabalha sozinho, separado, né? Então, é importante incentivar esses projetos de cooperação, né, para que se possa aprender a lidar com conflitos, né, a buscar maneiras de resolver de maneira pacífica. A gente está vivendo hoje uma sociedade
onde existem grupos sociais que querem resolver tudo com muita violência, né? Com muita agressividade, e isso é uma falta de educação, né? É uma falta de educação no nível escolar, no nível fundamental. Um último dos pilares é aprender a ser, né? Então, tudo isso que a gente pensou de conviver, de fazer, de conhecer, também tem que levar a que a gente saiba como viver, o que a gente é, né? Essa questão da identidade própria, do autoconhecimento, que é uma coisa muito importante. Então, eu coloquei essa figurinha aqui que diz assim: é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. Né? Então, será que na universidade, né, será que a gente ainda tem esse compromisso com a educação? Ou a gente está apenas ensinando algumas coisas, alguns conteúdos, né, acadêmicos necessários para o conhecimento científico, né? Então, a nível de escola, né, a pedagogia, ela vem tentando absorver esses conteúdos, né, que estão aqui, mostrei assim bem rapidamente, superficialmente aí no relatório de Delors, e tem tentado criar uma pedagogia diferente, né? Então, eu trouxe só alguns exemplos aqui, tipo, esse documentário é muito interessante, que se vocês quiserem podem assistir, tem no YouTube, Quando Sinto Que Já Sei, que são experiências de escolas diferentes aqui no Brasil, né, tentando incorporar esses novos conceitos da pedagogia. Tem também a pedagogia Waldorf, né, que se baseia na sua antroposofia, né, que vai se correlacionar como é que o ser humano se desenvolve. Está muito associado a essa questão do ser. O ser está muito ligado a como a pessoa é e como a pessoa vai se desenvolver. Né? A pedagogia do oprimido, que é bem mais conhecido do Paulo Freire, né, que vai associar o conhecimento com a sua realidade, a realidade em que cada um está vivendo. Tem as ideias também de Goleman, né, que vai trazer a questão dos processos mentais, né, a questão dos games, dos jogos inteligentes, que também podem ensinar, né, a atenção, como é que o triplo de foco na atenção, né, como a atenção pode ser trabalhada na questão da aprendizagem. E, por último, eu trouxe aqui a pedagogia, esse Living Values Educational Program, que é o programa educacional para a vivência dos valores, que é apoiado pela Unesco, né, e que eu venho trabalhando, assim, usando um pouco da metodologia que eles propõem lá, né, de se aprender principalmente os valores morais, são 2 valores morais que eles propõem, de se aprender esses valores que não são coisas que a gente ensina, mas que a gente reflete sobre eles, a gente vivencia, né? E através dessa vivência, dessa reflexão, né, é que a gente vai, e também do exemplo que o professor, né, pode dar dos seus próprios valores, é que os alunos vão aprender sobre valores. Bom, então, a psicologia, né, ela vai tentar estudar aí dentro, pegar suas teorias, né, e tentar ajudar dentro desse contexto que eu tentei passar aí para vocês, né, da educação do século XXI. Né? Ela tenta compreender a inter-relação entre o pensamento do aluno, a estrutura interna e os conteúdos dos escolares específicos e a maneira como se procura promover a aprendizagem através do ensino.
Então, são dois autores que são muito básicos nessa questão da psicologia da educação, que é Jean Piaget, né? Jean Piaget, ele diz que a gente está associada a como a pessoa se desenvolve, né? Então, a pessoa, quando ela, ao longo da vida, ela vai tendo experiências e ela vai se modificando. As experiências, a interação da pessoa com o mundo vai fazer com que haja uma aprendizagem, né? Então, para Piaget, isso é uma dinâmica interna da pessoa. A pessoa vai desenvolvendo as suas estruturas cognitivas. A gente nasce com estruturas bem simples e elas vão se tornando, ao longo do tempo, estruturas cada vez mais complexas, à medida que a gente vai interagindo com o nosso meio ambiente. E esse processo é um processo universal, e se dá em qualquer cultura, em qualquer ser humano que vive dentro de uma sociedade, ele vai desenvolver essas suas estruturas cognitivas. Na educação, se considera muito também a teoria de Vygotsky, né, que alguns críticos de Piaget, né, entre quais eu não me coloco, eles vão dizer que Piaget ele não deu muita ênfase à questão social, né, da aprendizagem. E isso foi dado por Vygotsky, né, que tem umas ideias bastante parecidas com as de Piaget, mas que para ele o contexto cultural, né, ele muito mais, assim, tem muita ênfase, né, na questão da aquisição dos saberes. Então, dentro da educação, meu Deus, tem a está no meu tempo. A gente tem o construtivismo cognitivo, né, na qual a gente se considera que o aluno ele faz ele aprende por sua própria conta, ele procura esse conhecimento. E o socioconstrutivismo de Vygotsky, né, que vai dizer que o grupo social é o que é maior estimulador do aprendizado. Isso porque, quando a gente considera, principalmente, né, Piaget ele considerava muito o aprendizagem, né, o conhecimento próprio, o conhecimento na vida, do dia a dia, e aqui a gente, no socioconstrutivismo, a gente está considerando a aprendizagem dentro da sala de aula. Então, passar aqui um pouco a teoria de Piaget, né, que ele vai, a teoria genética, ele vai estudar essas questões sobre o que é o conhecimento, como é que a gente conhece, como é que a gente alcança esse conhecimento, né? Piaget, ele vai dizer que a gente parte do mais simples ao mais complexo, eu já falei sobre isso, e que a gente tem esquemas mentais, né, ou estruturas mentais, e que à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai aumentando o número desses esquemas e organizando e combinando isso. Então, uma das outras, entre outras coisas, Piaget ele vai colocar que o conhecimento é uma construção, né? O sujeito transforma a informação e as assimila à sua estrutura mental. Deixa eu ver aqui. Vou passar isso aqui, já falei sobre isso, a questão interna e o desenvolvimento. E aí, a nível de universidade, né, a gente abordou a questão como vem sendo pensado para as escolas. A gente pode pegar um pouquinho, né, porque eu acho que interessa mais aos professores dentro da universidade, a questão de como é que se aprende, né? Como é que a gente pode facilitar o aprendizado do aluno. E aí eu trouxe um pouquinho da teoria de David Ausubel, né, que também foi bastante incrementada pelos seus colaboradores, né, Novak, Gruen e Hanésia. Né? Um deles diz que a aprendizagem na sala de aula ela é específica, que ela é formal, intencional, sistemática e planejada. Quando a gente vai dar aula, a gente tem que
planejar essa aula, né? A gente sempre faz os nossos planos, está na hora de fazer o plano do que a gente vai ensinar no próximo semestre, né? E como é que a gente vai passar isso, né? Que conteúdo é que a gente quer passar, né? Então, mas é que a educação não é fácil, não é simples fazer isso, né? Ela é complexa e é difícil de saber a melhor maneira de dizer qual é a melhor maneira. A gente tem muitas pedagogias, né? A gente só vai ver aqui um pouco como é que a pessoa aprende segundo essa teoria, como é que se assimila os conteúdos mentalmente, né? Segundo essa teoria de Ausubel, né? Então, o que é que ele diz, né? Ele se baseia na teoria de Piaget, por isso que eu trouxe Piaget um pouquinho antes, né? E ele diz assim, que a estrutura cognitiva, né, que é isso que a gente falou, nasce com estruturas simples, vai se complexificando, é um conteúdo total e organizado de ideias de um dado indivíduo. É uma organização de ideias dentro de uma área particular, muitas vezes, né? E ela está associada à questão, ao nosso funcionamento cerebral. Eu não vou entrar aqui na questão do cérebro, né? A gente fica para uma outra vez. Bom, nessa teoria da assimilação, o Ausubel ele coloca a aprendizagem em polos de 2 dimensões, tá? Ele vai falar de aprendizagem significativa. Então, ele diz, vamos dizer aqui, o que significa a aprendizagem significativa? Então, para Ausubel, né, a aprendizagem significa uma ampliação da estrutura cognitiva, a gente já falou, através da incorporação de novas ideias a essa estrutura. E ela vai depender do tipo de relacionamento que se tem entre as ideias que o aluno já traz, né, as ideias que a gente já assimilou desde que a gente nasceu, né, e as novas informações que a gente quer aprender, que o professor está querendo que o aluno aprenda, né? E essa aprendizagem ela vai variar do mecânico, de uma aprendizagem mecânica, a uma aprendizagem significativa. Então, na assimilação, né, de conteúdos novos, a nova informação, que deve ser potencialmente significativa para o aluno, ela vai ser relacionada a um conceito inclusor, uma estrutura que ele já tinha, né, e vai produzir um produto modificado. Então, para Ausubel, a assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição potencialmente significativa é assimilado sob uma ideia, o conceito mais inclusivo. Então, quais seriam os polos, né, das dimensões da aprendizagem? Ela vai variar de significativa a memorística, né, então aquela aprendizagem, e entre uma aprendizagem por recepção, quer dizer, é aquela em que o professor chega na sala de aula, aí escreve ali no quadro todo o conteúdo que ele quer que o aluno aprenda, né? E o aluno está só ali observando aquilo, tentando entender aquilo que o professor está passando, né? É bem de acordo com a educação tradicional. No outro polo tem a aprendizagem por descoberta, né? Que é aquela que é bem a proposta por Piaget, que o aluno vai por ele próprio e dentro da concepção atual da educação, ele vai por ele próprio descobrindo seu conhecimento. A aprendizagem memorística é a famosa decoreba, né? E a significativa a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, deixa eu ver aqui, professor Bilar, se eu estiver passando o horário aí, me avise. Certo, fica à vontade. Eu acho que eu coloquei coisa demais, vou ver aqui, tentando fazer um resumo. Então, na aprendizagem significativa, né, a repetitiva, né, o que acontece?
o aluno vai fazer, o aluno vai pegar aquelas novas informações, vai tentar assimilá-las de uma maneira arbitrária, literal, não substitutiva. Na aprendizagem significativa, essa associação, né, entre o inclusor e o conhecimento novo, né, ela tem que ser não arbitrária, ela não é ao pé da letra. Então, tem que haver um significado, um sentido. Por que eu tenho que aprender isso? O que isso quer me dizer? Né? Ela não é ao pé da letra, então eu vou ter que fazer inferências, associações, eu tenho que ir além do texto base. Né? E ela, no final, produz uma transformação do conteúdo assimilado. Por quê? Porque eu vou assimilar minhas próprias concepções, minha própria maneira de ser, né? A minha própria maneira de pensar, né? E isso vai modificar aquele conteúdo que eu estou aprendendo, né? E vai modificar aquilo que eu já sabia, porque vai constituir uma coisa nova. Então, para que haja uma aprendizagem significativa, né, o material novo a ser aprendido deve ser potencialmente significativo do ponto de vista psicológico. Então, é isso que eu falei. O aluno tem que saber por que ele está aprendendo aquilo, que sentido tem. Hoje em dia, eu converso muito com as minhas netas, né, que estão na escola, e elas reclamam muito. Para que eu quero aprender isso? Por que eu quero saber o nome das pedras? Onde é que eu vou utilizar isso na minha vida? Né? Para a aprendizagem ser significativa, o aluno tem que saber por que ele está aprendendo aquilo, para que ele vai servir. Né? O aluno ele tem que ter os conhecimentos prévios, que sejam pertinentes, que possam relacionar com o substantivo o novo aprendido. Quer dizer, ele tem que... Não adianta você ensinar uma coisa muito complexa para uma criança muito pequenininha. Ela não vai ter não vai ter a capacidade, não vai ter os inclusores, não vai ter a estrutura mental adequada para assimilar aquele conteúdo novo. Né? E também o aluno ele tem que querer aprender de modo significativo, porque muitos alunos eles chegam na escola, muitos alunos de vocês, meus também, eles chegam, eles querem passar, eles querem conseguir um diploma, eles não querem aprender. Então, para passar é muito fácil você decorar aquele conteúdo na véspera da prova, né? E você tira 10. Mas esse conteúdo que não é significativo, esse conteúdo só memorístico, ele se dissolve muito rapidamente ao longo do tempo. Ele não vai modificar as estruturas cognitivas. Professora, o professor Pedro Léo, acho que levantou a mão. Não sei se ele tem uma pergunta específica sobre esse último slide. Tá. Professor Pedro? Que eu não estou vendo, eu estou vendo só na apresentação. Pronto, eu estou lhe guiando aqui. Ótimo. Professor Pedro? Foi sem querer. Tá bom. Vamos lá. Vou tentar terminar rápido, eu estou muita coisa. Bem, o aluno ele tem que ter uma forma, ele tem que estabelecer, né? O que tem para cima? A aprendizagem significativa são requisitos ainda da aprendizagem significativa. O aluno tem que estabelecer de forma consciente e deliberada os novos conhecimentos com os que ele já possui, né? Isso, a pessoa não aprende só de maneira significativa ou só memorística. Existe sempre um equilíbrio entre essas coisas. Alguns conteúdos eles são necessários que haja memorização, segundo Ausubel, né? Então, por exemplo, para aprender a tabuada, ele acha que é importante que se memorize mesmo. A aprendizagem mais significativa à medida que o material é organizado, né, para destacar os elementos de conexões com o conhecimento prévio.
Isso a gente já falou, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, azul, eu vou falar rapidinho aqui, já é bem dentro da teoria dele, né? Ele vai falar sobre inclusores. Inclusores são essa estrutura prévia, são esses conhecimentos que a gente tem que são mais ou menos adequados para a gente incorporar o novo conhecimento, né? Então, se você vai ensinar um aluno que chega na universidade, ele tem que saber, pelo menos, ler, né? Interpretar. Eu me lembro que, quando a gente começou aqui na UAST, no curso de Química, os alunos não tinham professores de Química aqui no ensino médio. Então, eles chegavam sem nenhuma bagagem, e os professores, no início, eles foram obrigados eles davam cursos de férias de Química básica para poder os alunos assimilarem os novos conceitos que eles estavam querendo ensinar na nível superior, né? Então, tem que ter esses inclusores, né, que facilita a assimilação de novos conhecimentos. O que mais? Então, esses inclusores, eles vão ter determinados tipos de interação, tá? Então, deixa eu ver aqui, destacar alguma coisa. Uma das coisas que Alzubo coloca, né? Alzubo, ele nasceu no início do século passado, né? No século XX, e ele foi muito maltratado, muito humilhado nas escolas, por isso ele tinha essa preocupação com essa nova forma de educação. E ele disse que uma das coisas que o professor tem que fazer é ensinar, né, que deve ajudar os alunos a aprender, né? É aquela questão do aprender a aprender, né? Como é que ele vai fazer relações entre as ideias, entre o conteúdo que está sendo apresentado e o que ele já tem, né? Então, uma coisa que a gente já falou um pouquinho, né? Quando você assimila uma coisa nova, né? Você modifica os conteúdos dele. Então, o que acontece é que esses inclusores, né, que são essa capacidade de a gente aprender mais, ela é enriquecida, né, à medida que você vai assimilando. Você aumenta a potencialidade de aprender, né, da sua estrutura cognitiva, para incorporar novas informações, né? Deixa eu ver mais. Então, existe aí, ele vai colocar, não vou mais detalhar sobre isso, não. Ele vai colocar os diversos tipos, né, de como o conteúdo novo ele é absorvido pelo conteúdo antigo. E aí ele entra mais ou menos essa questão, por exemplo, da subordinação. O que ele diz? É muito mais fácil a gente aprender por um raciocínio indutivo, partindo dos conceitos mais gerais para os conceitos mais específicos. Então, é importante, por exemplo, o professor, quando vai no início, né, vai fazer o seu plano de aula, começar apresentando conceitos bem gerais, né, fazer com que os alunos absorvam aqueles conceitos gerais, para depois entrar em conceitos mais específicos. Então, mas existem também formas de aprender por superordenação, que é partir do específico para o geral, né? Você tem um conhecimento de vários tipos, né? E aí você chega a um conceito geral que pode ser aplicado em vários aspectos. Também ele fala da aprendizagem combinatória, que é o uso. Os conceitos eles não são
nem gerais, nem específicos, mas você usa metáforas, né? Você usa metáforas. Existe um sistema que funciona assim, e aí o sistema que eu estou ensinando a vocês é parecido com esse, é mais ou menos assim que ele coloca. Então, para finalizar, né, ele vai dizer que o professor, né, eu destaquei só algumas coisas. Ele disse que os professores, subinstruçores, eles usado também, são os inclusores, né? O professor ele deve identificar o que é que o aluno já sabe, né? O que é que o aluno já sabe, onde é que está as limitações dele para aprender aquele determinado conteúdo, né? Então, é importante que o professor saiba isso para poder trabalhar, né, com ele, para poder apresentar, fazê-los descobrir, ou através também da apresentação, né, o conteúdo, a forma mais adequada, fazer com que ele consiga seguir o caminho da melhor aprendizagem. Não adianta você forçar o aluno a uma determinada coisa que ele não está em condições de aprender, né? Então, auxiliar o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine de acordo. É o que falou a Azul. Bom, falei demais, agora eu me coloco assim à disposição, não sei se ficou compreensível para vocês, tá? Me coloco aqui, não sei se eu consegui passar o que eu queria, o que eu gostaria, mas, enfim, o que a psicologia ela tem utilizado, né, algumas teorias, né, alguns estudos, pesquisas, né, resultados de pesquisa, para entender como é que o ser humano aprende, né? Existem muito mais coisas que a gente não poderia colocar, né? Usar a teoria de Alzheimer, que eu acho que é muito interessante, porque ela é mais simples e é mais fácil da gente aplicar, né? Entender que uma das coisas que eu acho que é mais importante é a gente saber que é mais fácil que as pessoas assimilem conteúdos quando você traz o geral e parte para o específico depois. É isso. Perfeito, professora. Parabéns pela sua fala. Alguém tem alguma consideração a fazer? Gostaria de se manifestar? Lembrando que tem um formulário aí, né, para participação e que o evento está sendo gravado para quem precisar posteriormente. Professora, eu acho que não tem ninguém que... Eu acho que o pessoal já está cansado, né, quase, por conta da primeira palestra. Só tenho a lhe agradecer por mais essa gentileza. Dizer aí que o curso de administração está de braços abertos aí para a senhora, viu, para qualquer demanda. Eu, particularmente, também, que a gente já tem outros projetos aí que tem participado. Sempre um prazer revê-la. E ficamos aqui muito gratos. Então, queria agradecer a todas e todos que participaram do evento. Dizer que amanhã teremos a palestra com o professor Ademir, da UPE, e ele vai tratar do tema reflexões sobre o ensino dos formatos remoto e híbrido durante e pós-pandemia. Vai ser o professor Ademir Macedo Nascimento, que é da UPE. Então, amanhã, a partir das 16 horas. Agradeço a todos e todas que participaram e até uma próxima. Até. Agradeço mais uma vez, Pilar. Foi muito bom aqui participar.